Sejam bem-vindos ao Falar Europeu, magazine do Euro-Região. Eu sou o Manuel Ribeiro e vou estar na sua companhia nos próximos 30 minutos. No programa de hoje, a nossa entrevista será efetuada remotamente. Vamos falar de Abrantes, como está o panorama empresarial nesta região do centro, com cerca de 34 mil habitantes. Vamos também perceber como é que o município está a gerir a crise da seca e para isso convidei Ricardo Aparício, diretor dos Serviços Municipalizados de Abrantes. Ricardo, bem-vindo ao Falar Europeu e muito obrigado pela sua disponibilidade. Olá, boa tarde. Eu é que agradeço poder partilhar convosco as nossas experiências e o que é que estamos a fazer, que é sempre importante falar sobre estes assuntos, ainda por cima no panorama europeu. E eu é que agradeço mais uma vez. Sem dúvida, para nós também é importante, sendo nós o Jornal Euro-Região, também é importante podermos falar e trazer um pouco mais de proximidade com as regiões. E neste caso, penso que Abrantes é uma região extremamente importante e que não tem sido muito falada nas notícias. Ricardo, eu tenho aqui um pequeno guião com algumas perguntas. Vamos tentar seguir este guião, obviamente irão surgir outras questões pelo meio, mas vamos começar por falar um pouco sobre o município de Abrantes. Se me puder dar uma panorâmica geral da cidade, do município, e também assim com especial enfoque no tecido empresarial na região, que acho também é importante percebermos. Sim, claro que sim. Bem, Abrantes é a cidade mais central do país. Somos um concelho com cerca de 714 quilómetros quadrados, ou seja, mais ou menos o tamanho da Ilha da Madeira, com cerca de 34 mil habitantes. Logo aí dá para ver que somos uma região que temos localidades bastante dispersas. Somos atravessados pelo Rio Tejo, o rio Ibérico, o maior rio, e temos a barragem de Castelo de Bode, que no fundo é o maior lago de água doce para abastecimento humano em Portugal. Tem essa função de abastecimento humano, abastece a região de Lisboa e a região de Abrantes e alguns concelhos aqui à volta, e obviamente tem também a questão do turismo náutico, que é bastante importante para nós, mas também da produção de energia elétrica, algo que está tão em voga neste momento. O tecido empresarial de Abrantes, nós achamos que é sempre complicado falar nisto. Nós somos um território do interior, é o que se diz, nós estamos a uma hora e pouco de Lisboa, não é assim tão longe como parece, estamos a 4 horas de Madrid, mas efetivamente essa discrepância, essa distância vê-se bastante. Nós temos algumas empresas com grande expressão, com um número considerável de trabalhadores e com nome a nível mundial. Sem querendo esquecer nenhuma, mas e não conseguindo falar de todas, obviamente. Nós temos a Mitsubishi, que faz as Canters, que são carrinhas de 3.500 kg, são exportadas para todo o mundo, com uma vertente elétrica também, que é fabricada aqui. Temos também a Hitachi, que é a antiga Chassis Brake, que faz componentes para os travões automóvel, que também exporta para diversos pontos do mundo. Depois temos um tecido empresarial muito ligado também à metalomecânica, quer seja pelo setor automóvel, que acaba por também beber destas empresas, como a TRM, como a FC2Tech. Temos também empresas ligadas à ferrovia, a Frutifera, Frutimetal, no Tramagal, que fazem componentes para as linhas de caminhos de ferro, não só para Portugal, mas para todo o mundo. Tem um projeto em Israel agora que vai ser um grande projeto. Ou seja, nós temos um bom tecido empresarial de indústria. Depois, obviamente, somos uma zona também de serviços. Como disse, somos a cidade mais central de Portugal. Temos alguns concelhos aqui à volta que são mais pequenos do que nós e acabam por servir, entre aspas, no bom sentido, claro, de Abrantes, quer para os hipermercados, quer para o hospital, para todos esses serviços que existem. Neste momento, passado a segunda crise maior crise dos últimos anos, obviamente estamos a atravessar outra, mas a crise pandémica deu aqui alguns problemas com desemprego. Neste momento é exatamente ao contrário, as empresas têm dificuldade em contratar pessoas para trabalhar, principalmente pessoas mais qualificadas, e no fundo é isto. Temos também algumas empresas ligadas ao turismo, a Castelo de Bode, aos percursos pedestres, aqui toda a zona do Médio Tejo, que acaba também por haver muito intercâmbio
entre todos nós, porque somos todos relativamente pequenos e não conseguimos olhar cada um para a sua quintinha. E mesmo a nível de turismo é um trabalho que está a ser feito mais organizado e mais partilhado para podermos beber todos das coisas boas uns dos outros. Somos um território também, e só para terminar, que obviamente temos, pelo sítio onde estamos, temos influências do Ribatejo. Nós somos um concelho do antigo Ribatejo, porque ainda se fala em Ribatejo e nestas zonas, mas efetivamente na prática a coisa é diferente. Mas também bebemos muito, quer das beiras, quer do Alentejo, e quer a nossa paisagem, quer a nossa gastronomia, acaba por beber muito destas áreas. E não podendo deixar até de fazer um convite a quem nos está a ouvir, se me é permitido, visitem Abrantes. Temos coisas bonitas para ver. Temos o melhor museu do ano de 2018. Acho que não estou a mentir, 2018 ou 2019. Agora deu-me aqui uma branca. Que é o E é um MDE. museu de quê? É um museu de quê? É precisamente, tem a ver com a tradição da metalomecânica, dos lagares, das berliers que foram caminhões que foram feitos, que eram utilizadas quer pelo exército, quer pela comunidade, das ceifeiras mecânicas, e foi considerado o melhor museu do ano, ganhou esse prémio, e que está intimamente ligada à nossa história, à história de Abrantes, à história da Vila de Tramagal, que foi uma vila futurista com o comendador Duarte Ferreira ao comando, em que, só para terem noção, não se comemorava o 1º de Maio em lado nenhum sem ser em Abrantes, no Tramagal, antes de 1974. E toda a história e todo o legado do comendador, do Duarte Ferreira, que ainda hoje continua, obviamente, com outra área de atuação, que é a Mitsubishi, mas que ainda hoje continua, ainda hoje tem muito para mostrar. Mas também temos o MIA, o Museu Ibérico de Arqueologia e Arte, que foi recentemente inaugurado, a Igreja de São Vicente. Por acaso tenho uma pergunta para si sobre o MIA. Mais à frente vamos falar sobre isso. Ricardo, agora aproveito agora que eu interrompi para entrarmos aqui no nosso guião. Como tínhamos dito, nós vamos falar um pouco da seca, porque Abrantes, como está também na zona central, tem sofrido bastante por falta de água. O Ricardo já mencionou por algumas vezes o Castelo de Bode, onde tem a Albufeira. Eu aqui já aproveito para lhe pedir desculpa pela minha ignorância, mas aqui uma pergunta que, quando estava a pesquisar, que eu queria tentar perceber esta albufeira de água doce, é uma albufeira, se é artificial, se foi criada especificamente para isto, ou se é uma albufeira natural? É a primeira pergunta que eu lhe faço. Foi criada especificamente para a armazenagem de água e para a produção de energia. Portanto, já agora vamos falar da rede de saneamento e de abastecimento, porque eu sei, portanto, quando estava à procura, vi que esta obra, ou esta rede de abastecimento é uma rede recente, e que vocês optaram mesmo por ir buscar a Albufeira de Castelo de Bode. Pode falar um pouco sobre este projeto e como é que este projeto consegue, de uma certa maneira, ajudar a mitigar a seca? Sim, posso, claro que sim. Bem, isto é como todos os municípios do país. Inicialmente a tentativa foi de fazer pequenas captações em todo lado onde havia pessoas, e cada pessoa tinha, cada aldeia ou cada cidade ou cada vila tinha as suas captações próprias, os seus reservatórios próprios, e era tudo comandado isoladamente. Obviamente, com o passar dos anos, isto começa a legislação começa a ser muito mais apertada, as pessoas começam a ter graus de exigência muito maior, e é completamente impossível gerir pequenos sistemas para dar quer quantidade, quer qualidade de água às pessoas. E em Abrantes foi iniciada uma estratégia que teve o seu início físico, digamos assim, em 2002, ou seja, há 20 anos, há cerca de 20 anos, vai fazer em outubro 20 anos, foi construir uma grande estação de captamento de água, uma ETA, que tem a sua origem em Castelo de Bode, e que pudesse servir todo o concelho de Abrantes. Essa estratégia foi pensada precisamente, obviamente na altura não se falava tanto em seca como se fala hoje, porque há um ano atrás também ninguém falava em seca. É uma coisa que se ia ouvindo falar, e haviam anos que via menos, haviam anos que via mais, mas se calhar é o segundo ano dos últimos anos que efetivamente estamos aqui a sofrer um bocadinho mais a sério com isto. E essa estratégia foi pensada porque efetivamente Castelo de Bode tem uma quantidade imensa de água, mas não é só quantidade, também tem qualidade. E a estratégia passa por aí. Passa por, a partir dessa estação de tratamento, abastecer todo o concelho. Não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, ainda não está tudo feito. Os últimos, como eu disse, Abrantes é atravessada pelo Tejo,
ou seja, a barragem de Castelo de Bode está a norte e depois temos o resto do território a sul, e todos os investimentos que vão sendo feitos vão sendo pensados a longo prazo. Ou seja, nós temos um açude também artificial que faz um espelho de água na região, na zona de Abrantes, do Aquapolis, e quando a construção desse açude foi deixado um negativo dentro das paredes para que pudesse passar a canalização de água. Há cerca de, deve ter sido, não quero mentir, mas ainda foi no antigo quadro comunitário, fizemos a ligação da parte norte à parte sul, porque só tínhamos um negativo, ou seja, já nessa altura já estávamos na parte sul. Todos os sistemas de Abrantes, das regiões próximas, são abastecidas por Castelo de Bode. Há uma zona na parte norte que ainda não é diretamente por essa ETA, mas é por outra ETA mais pequena que temos, mas que funciona bem e é fácil de gerir. Este investimento que fizemos agora, que foi inaugurado o ano passado, é um investimento de cerca de 3 milhões de euros. E esse investimento permite-nos abastecer mais cerca de 10 mil municípios, 4 freguesias, e basicamente com esse investimento conseguimos servir cerca de 80% do concelho de Abrantes com água de Castelo de Bode, e conseguimos mitigar aqui um pouco a questão da seca, porque tudo o resto são furos ou são pequenas albufeiras que, com o abaixamento dos níveis freáticos, a qualidade e a quantidade muitas vezes é afetada. Ainda não está tudo feito. É nossa intenção nos próximos anos fazer o resto do investimento, que está orçamentado em cerca de 3 milhões e meio de euros para fazer esse investimento, para chegarmos muito perto dos 100%. Há coisas que já estão interligadas entre si, e que vamos conseguindo fazer. Agora, o grande investimento, o grande bolo, esse ainda não está feito. Este só a título de curiosidade, porque muitas vezes as pessoas não têm noção, porque isto são investimentos que estão debaixo de terra. E quando há obras, as pessoas reclamam. As pessoas não veem, não é? Depois das obras começarem, está tudo bem, e é fácil abrir a torneira das nossas casas e chegar água a qualquer hora. Mas para isso é preciso estarem constantemente pessoas a trabalhar, constantemente pessoas a pensar como é que se há de fazer. Para termos noção, a ETA é uma coisa que não para. Está 365 dias por ano, 24 horas por dia, pessoas na estação de tratamento para ver os níveis dos reservatórios, com a telegestão, obviamente, se há algum problema, se não há, se há alguma avaria, se detectarmos alguma coisa imediatamente temos o piquete. Aliás, só a título de curiosidade, recebi há segundos no meu telemóvel, aliás no relógio, estou a ver no telemóvel, em que temos um depósito com 47% de nível, ou seja, há ali um problema qualquer, imediatamente saiu o piquete para ver o que é que se passa. E isto é tudo feito na ETA. Só com este investimento, estão 24 km de conduta enterrados, alguns reservatórios que foram melhorados, e construído um novo de cerca de 1.500 metros cúbicos. Ou seja, é uma estratégia que tem vindo a ser pensada a longo prazo e que está a ser executada. Obviamente que não é só isto, temos também as nossas campanhas para com a população de poupança de água, de uso racional da água, mas também depois na atividade normal temos também outro tipo de cuidados. Quando fazemos a plantação de espécies, tentamos que sejam espécies que não necessitem de muita água. Tivemos a rega desligada até agora, que começou a fazer calor, e só temos ligada pelo tempo estritamente necessário para que as espécies, ou a relva, ou as flores, não morram. Ou seja, temos algumas alternativas para não usarmos de água tratada, de água de furos, dos tais furos que abasteciam as populações, por exemplo, para os bombeiros ou as juntas de freguesia ou as associações utilizarem, quer no combate a incêndios, quer nas limpezas de via, quer na rega também. Ou seja, acaba por ser uma estratégia mais global do que propriamente coisas muito pequeninas, e que está pensada há muitos anos e que estamos a tentar isso o mais rápido. Antes de concluir, deixa-me só fazer aqui uma pergunta que me surgiu quando está a descrever esses furos. Portanto, vários furos, cada qual tinha o seu poço, digamos. Depois vocês fizeram aqui um esforço para tentar uniformizar e criar apenas um único sistema de abastecimento de água. E o que é feito desses furos? Esses furos são reaproveitados? Servem para a agricultura? O que é feito deles? O que é que lhes acontece? Esses furos depende dos furos. Há furos que foram completamente inutilizados porque eles
mesmo sem qualidade nenhuma, era preciso um grande investimento para que eles continuassem em elaboração. Nem para a agricultura servia? Não, porque depois o próprio furo em si acaba por estar já muito danificado e era preciso um investimento grande para o reabilitar. O que é que acontece muitas vezes? São planos de segurança, ou seja, muitos deles continuam a ser utilizados, fazemos mistura de água para não o deixarmos degradar, acabamos por fazer alguma mistura de água sempre que é necessário, mas também serve para o plano de contingência, porque isto são quilómetros e quilómetros e quilómetros e estão agarrados a um único sistema e que obviamente tem várias maneiras de trabalhar e não está agarrado, perdoem-me a expressão, a um único instrumento. Existem vários para se algum falhar, e de vez em quando falha, temos que pôr os outros a trabalhar, mas precisamente se algum dia houver algum problema para não ficarmos sem água no concelho. Outros vão sendo usados para isso e para abastecimento de viaturas de bombeiros e de viaturas das juntas de freguesia, que têm os kits de primeira intervenção, que é um projeto também nosso, e já agora aproveito para falar nele muito rapidamente, em que todas as juntas de freguesia têm, todas as que aderiram. Neste momento há 2, salvo erro, que não têm. Em que têm kits de primeira intervenção nas carrinhas 4x4, em que integram o DSIR, integram o DSIR nas alturas críticas, fazem pré-posicionamento e quando há incêndios acabam muitas vezes por ser os primeiros a chegar, e apagar um incêndio deste tamanho é diferente de apagar um grande incêndio. Isso é financiado pela Câmara também, e algumas dessas juntas, e os bombeiros também, sempre que possível, utilizam esse furo para abastecer, para não estarmos a gastar água já tratada. E aqui neste projeto, antes de passarmos para os projetos seguintes, este projeto de Castelo de Bode receberam financiamentos de fundos europeus ou é financiamento autárquico local? Recebemos financiamentos de fundos europeus. Este é um projeto, como eu disse, que já começou há alguns anos. A primeira fase não teve investimento nenhum, foram muitos milhões de investimentos sem financiamento. Tivemos aquela primeira vez que foi uma obra já em final do antigo quadro comunitário, foram cerca de 400 mil euros, tivemos fundos comunitários para isto, e este projeto custou cerca de 3 milhões de euros, também tivemos fundos comunitários para o fazer. E é precisamente aqui que entra a outra fase, a tal pergunta que eu estava a dizer há pouco que lhe ia fazer, que é sobre o MIA, que é um projeto financiado e que pronto... Peço desculpa de interromper, só para as pessoas perceberem... Diga, sim. A questão dos fundos comunitários, muitas vezes as pessoas pensam que isto é um bolo e que vai lá toda a gente e que não há estratégia. Não, há estratégia, são estratégias rígidas, e os fundos, nós íamos fazer este investimento na mesma. Se calhar não estava feito hoje, se calhar só daqui a 4 ou 5 anos é que ele estava feito. Ou seja, os fundos comunitários aqui ajudaram-nos a acelerar o investimento que nós já... Exato, vão antecipar, não é? Antecipam o projeto, não é? Exatamente, e muitas vezes isso não é entendido pelas populações, mas peço desculpa de ter... Não, fez muito bem, porque de facto, como estava a dizer, as pessoas às vezes pensam que é tudo fundos europeus, que é dinheiro europeu, mas não é. Também muitas vezes são os orçamentos, e grande parte das vezes são os orçamentos locais das próprias autarquias, que devem ser muito difíceis de gerir. Mas eu estava-lhe a falar, eu queria fazer a tal pergunta do MIA, que há pouco me falou, do tal museu, que também é um projeto que é financiado, não é? A sua regeneração também tem sido financiada, não é? Por fundos europeus. É verdade. O MIA é deste quadro comunitário já, entrou na nossa estratégia de regeneração urbana. O MIA é o Museu Ibérico de Arqueologia e Arte, que foi instalado no antigo convento de São Domingos, estava muito degradado, e que foi também ele apoiado por fundos comunitários no âmbito da estratégia de regeneração urbana, que tinha outras componentes, como parques de estacionamentos, como um parque intergeracional numa zona específica da cidade, que também tinha regras para ser lá feito, e é um investimento de cerca de 3,3 milhões de euros que fizemos e que foi financiado em cerca de 2 milhões e meio. Ricardo, porquê é que eu peguei neste projeto? Obviamente pelo seu interesse do próprio museu, mas porque aqui tem uma situação que eu vi, que houve aqui uma auditoria do Tribunal de Contas Europeu. E eu acho que é importante falarmos um pouco sobre esta auditoria, isto porque tendo em conta que também quando falamos em fundos europeus, e já agora aproveito para dar aqui a deixa que eu tenho dado sempre nos nossos programas do Falar Europeu, é que nós temos andado um pouco pelo país, a fazer as apresentações do Euro Região Talks, e temos às vezes, nas nossas mesas de debate, nós falamos
falámos precisamente sobre esta questão das fraudes, do desvio dos fundos, e aqui, eu quando estava a preparar-me para esta entrevista com o Ricardo, deparamos, também em conversa prévia que fizemos, deparamos com esta questão da auditoria do Tribunal de Contas, que para mim é completamente novo, é uma novidade. Eu gostaria que o Ricardo pudesse nos falar sobre como é que foi este processo, como é que decorreu, até para que as próprias pessoas que nos estão a ver possam perceber que, de facto, há aqui uma fiscalização e que as coisas não são tão fraudulentas como costuma dizer, obviamente. Sim, é verdade. Isto foi, salvo erro, em 2019. Eu, na altura, como dito, sou diretor delegado dos serviços neste momento, mas nessa altura era o chefe de desenvolvimento económico e tinha, entre outras coisas, também a responsabilidade dos fundos comunitários, e fomos, um dia, não sei precisar qual, contactados pela CCDR, e que fomos informados que havia uma auditoria do Tribunal de Contas Europeu a ser efetuada em Portugal. Não foi uma auditoria ao nosso projeto em si, foi uma auditoria global. Como eu disse há pouco, o MIA não aparece do nada, o financiamento que ele apareceu, foi uma estratégia de regeneração urbana que foi executada, que foi validada, foi aprovada pela CCDR, não é validada, foi aprovada pela CCDR. Apenas era possível esta parte da regeneração urbana em áreas de regeneração urbana que estavam perfeitamente definidas, publicadas em decreto-lei, e foi todo o sistema de financiamento e de estratégia que acaba por no fim aparecer o MIA, que foi auditado, ou seja, a Câmara foi auditada, a CCDR foi auditada, a Agência para o Desenvolvimento e Coesão foi auditada, e fomos todos auditados. Não foi uma auditoria, curiosamente, e criou-nos aqui alguns constrangimentos, mas mais do tipo de perguntas que nos era feito do que propriamente da candidatura em si, porque o MIA entrou numa estratégia de regeneração urbana, mas nós fomos auditados eles vieram examinar o impacto dos investimentos europeus nos locais de interesse cultural. Ou seja, nós tínhamos uma estratégia pura e dura de regeneração urbana e eles vieram-nos auditar os impactos que algo que ainda estava a ser em obra, que ainda não existia, estava em obra, poderia ter. Foi uma experiência engraçada, posso dizer que foi duro, porque vieram auditores de uma data de países e era uma equipa grande connosco. Tivemos 2 dias com eles, se calhar 8, 9 horas, sempre a pedir documentos, a ver documentos, e o porquê disto e o porquê daquilo, mas muito sinceramente não é algo que nós estamos habituados, porque tudo o que eles nos pediram é tudo o que nós fornecemos. As pessoas não têm noção, para além de toda a estratégia, para além de ter que haver candidaturas que justificam todos os indicadores que são aprovados nos programas regionais, mas também que advêm de indicações da Comunidade Europeia, mas depois a própria gestão da candidatura em si. Isto tudo corresponde a cumprir o Código de Contratação Pública, não podemos fazer de outra forma. Muitas destas obras, dependendo do valor, são auditadas pelo Tribunal de Contas Português e é avisado, e eles veem todos os papelinhos e todas as vírgulas e mais algumas. E depois, mesmo nós, durante a gestão da candidatura, temos que enviar toda esta documentação ou para a CCDR ou para o organismo intermédio, que no nosso caso é a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, e é tudo enviado e tudo visto. Para terem uma noção, um pedido de pagamento. Para as pessoas que não sabem o que é, passam-nos uma fatura de 200 mil euros de uma obra, de uma parte de uma obra, do auto número 2. A Câmara paga esse auto, consoante as regras que existem, e depois nós enviamos, através de plataforma eletrónica, tudo completamente auditado, a fatura, a confirmação da fatura, o auto, o recibo, o comprovativo de transferência, o comprovativo de saída de dinheiro da conta, ou seja, é uma panóplia de documentos, todas as vezes que fazemos pedidos de pagamento, que eu não quero dizer, ou não consigo afirmar que não há fraude em lado nenhum, mas posso dizer que neste momento é muito complicado isso existir. Sim, obviamente que não. Obviamente que não, mas é importante falarmos. Diga. Só uma nota, para termos a noção ao pormenor que vamos. As entidades públicas, em teoria, não podem pagar a outras se houver dívidas ao fisco, a públicas e privadas, se houver dúvidas ao fisco e à Segurança Social. Pode haver aqui um estratagema que nós ficamos com o valor e entregamos à Segurança Social e às finanças,
de acordo com a lei, mas se não houver esta opção, nós não podemos pagar a uma entidade privada, por exemplo, que tenha dívidas. A própria CCDR e a Agência de Coesão, que são entidades públicas, pedem-nos a nós, câmaras municipais, ou a autorização para consultar a situação contributiva, quer nas finanças, quer na segurança social, ou então que enviemos de 3 e 6 meses, depende do caso, os comprovativos enquanto não temos dívidas. Ou seja, até este tipo de escrutínio nós vamos. Muito bem, Ricardo, muito obrigado por esse testemunho, porque acho que é importante nós falarmos sobre isto, porque de facto, é como estava a dizer, as pessoas pensam de uma maneira geral que isto é tudo, que há muita fraude e que há muito desvio de verbas, mas que de facto não é tão simples como as pessoas dizem. E para ser honesto, nós temos até publicamos no nosso jornal no Euroregião, muito recentemente, um estudo que veio por parte da Comissão Europeia, em que Portugal estava em baixo, estava tanto em termos de fraude de fundos, Portugal era dos países onde menos fraude tinha sido registrado, penso que era 1%, se eu bem me recordo, mas é um artigo que está publicado no jornal Euroregião e acho que vale a pena ler também para as pessoas terem essa percepção. Vamos avançar aqui, porque estamos praticamente já no final do nosso programa, do episódio de hoje, e eu antes de terminar eu gostaria de colocar aqui mais duas questões e agora pedir que fosse um bocadinho mais breve nas respostas. Isto também são temas importantes. Falou na CCDR e também as CCDR que são importantes e que vão assumir um papel ainda cada vez mais importante quando chegarmos ou quando atingimos um processo mais avançado da descentralização. Portanto, é aqui que eu quero entrar aqui um bocadinho só na descentralização. E o que eu queria perguntar é que tem-se falado muito sobre a saúde, a educação, que vão passar para a responsabilidade dos municípios. Sabemos, também pela conversa que tivemos, Ricardo, já aqui há uns dias, sabemos que o parque escolar em Abrantes está totalmente reabilitado. Podia-me dar aqui um panorama de como é que estamos em termos de parque escolar, como é que está esta questão da descentralização? Se puder dar aqui um panorama assim geral, por favor. Sim, nós em Abrantes avançamos nessas duas áreas, assumimos a transferência de competências. E assumimos por duas razões. Porque entendemos que, estando mais próximo, conseguimos resolver mais rapidamente as coisas. Também é uma coisa que não nos foi perguntado se queríamos ou não, é uma coisa que nos foi dita, querem agora ou querem daqui a 2 anos. E obviamente que começando de início, se calhar apanhamos aqui alguns constrangimentos que outros começarem no fim já não os vão ter. Mas foi uma negociação, não está fechada, o Sr. Presidente diz isso muita vez, é uma negociação que não está fechada, vamos afinando ao longo do tempo. Partindo dos dois lados, é bom percebermos o que é transferido, são genericamente edifícios e assistentes operacionais, ou seja, o corpo docente ou o corpo médico e de enfermagem não são transferidos, essa estratégia não passa por nós. Nós assumimos-la porque entendemos que conseguimos uma maior homogeneidade na nossa ação e que conseguimos dar melhores condições às pessoas. E neste momento, é verdade, o nosso parque escolar ainda não está, mas temos um novo centro escolar que também foi financiado por fundos comunitários, cerca de 3 milhões de euros de investimento, que está para terminar e que, se tudo correr bem, no início do próximo ano letivo, está terminado. Temos a requalificação da Escola de Alvega, mais de €500 mil, também financiado com fundos comunitários, que também está em obra, e temos a requalificação da Escola do Tramagal, que foi uma escola que houve inclusive um acordo com o Ministério, ainda não com a transferência da escola feita para nós, de comparticipar a componente nacional em 50% cada um, novamente com dinheiro de fundos comunitários. Terminando estes 3 investimentos, todo o nosso parque escolar está novo, está contemporâneo, está com a utilização das nossas crianças. Temos um investimento previsto também, que é a Nova Esta, que é um investimento de cerca de... Esta é a Escola Superior de Tecnologias de Abrantes, peço desculpa. Que é um investimento de cerca de €4,5 milhões, que estamos a terminar o processo, foi há relativamente pouco tempo validado pelo Ministério, e que mais mês menos mês iremos avançar em obra. Na saúde, exatamente a mesma coisa. Fizemos 2 USFs novas, uma no antigo quadro comunitário, outra neste, um investimento de cerca de €2 milhões, que foi feito integralmente pelo município, ainda quando não era nossa competência. Mas assumimos-lo porque percebemos que ou fazemos nós, ou vai demorar muito mais tempo a fazer. Um gabinete de saúde oral também, com um investimento de cerca de €50 mil. Ou seja, para nós a transferência de competências é algo que nós, na nossa cabeça, já o vínhamos fazendo há algum tempo, mesmo não estando no papel. Obviamente que
os 2,7 milhões de euros para a educação e os cerca de 700 mil para a área da saúde, vêm-nos aqui dar resposta a coisas que nós ainda não tínhamos, como é o caso das pessoas que passaram para a competência da Câmara Municipal, e também algumas obras, obviamente, que são necessárias a fazer. Mas é um processo que para nós muito sinceramente, e pese embora não seja as minhas áreas, das conversas que o Sr. Presidente tem tido e os vereadores da área, é um processo que para nós vai ser relativamente tranquilo. Obviamente que sempre que houver necessidade de ajustar, o Governo terá também que nos ajudar nisso. Mas deixar aqui dois motos: mais rápido, mais eficazes e mais próximo das pessoas e prestar o melhor serviço, que é essa a nossa função. Ricardo, em novembro de 2021, a Ministra da Coesão Territorial prometia um avanço de 45 milhões de euros de fundos para Abrantes. Esta promessa está cumprida? Foi feita? Esta promessa está em cumprimento, digamos assim. Ok. O Fundo de Transição Justa tem a ver com o encerramento da Central Termoelétrica da parte a carvão, porque a parte a gás continua Ativa, não é? A funcionar. E desta vez agora ainda mais importante que se mantenha, não é? Mais importante que se mantenha e mais importante que venha o novo investimento do leilão que foi para energias renováveis. Também estamos bastante expectantes, mas efetivamente isto estava relacionado com o encerramento da central e é um mecanismo também da União Europeia para compensar as regiões que perderam esta atividade e que ficámos aqui com alguns constrangimentos. Neste momento, daquilo que sei, houve uma fase no final do ano passado que foi a pré-qualificação de empresas para poderem concorrer a este fundo. Atenção que este fundo não é para investimento público, é para investimento privado, e da informação que tive de uma reunião, de uma sessão pública que tive com o Secretário de Estado, com o Secretário de Estado João Galamba, do Ambiente, da Energia e Ambiente, ainda este mês ou no início do próximo, esse concurso será lançado. Estamos expectantes. Não, o investimento não é apenas para Abrantes, é para a região do Médio Tejo. Obviamente que pensamos global, mas gostaríamos que muitos desses investimentos também ficassem em Abrantes, porque era cá que também estava cá a central, e obviamente confiamos nos nossos empresários locais e nos que irão vir para cá por causa deste fundo e desta ajuda e de toda a centralidade que Abrantes tem e das condições que permite, e estamos confiantes que vai ser aplicado e queremos acreditar, obviamente, na palavra da senhora Ministra e do senhor Secretário de Estado, que os 45 milhões ficarão em Abrantes, mas está a ser executado. Não foi uma promessa que parou, foi uma promessa que continuou para daqui a alguns anos, também vai ser agora, porque ainda é preciso as obras, os tais pedidos de pagamento e enviar os recibos e os autos e tudo e mais alguma coisa, para no fim termos os 45 milhões de euros investidos na nossa região. Última pergunta que não podia deixar de a fazer, apesar de estarmos mesmo aqui apertados com o tempo, mas eu tenho que encaixar esta pergunta, porque tem a ver com a crise energética, não é? Derivada da guerra da Ucrânia. E estando eu a falar com o Ricardo Aparicio, que vive em Abrantes, muito próximo de uma das centrais, que foi uma das centrais mais importantes em termos de energia de Portugal, e o que eu lhe queria perguntar é, na sua opinião, obviamente é a sua opinião que eu estou aqui a pedir, é como é que Portugal pode aproveitar toda esta questão, não é? E tanto próximo de uma central que também está em vias de ser reconvertida, como é que podemos tirar aqui partido para nos tornarmos autossuficientes e para podermos mitigar esta crise energética que aí vem e que já está cá? Esta crise, e a nós enquanto serviços municipalizados, porque também consumimos energia, tocou-nos bastante. Só para termos a noção, e muito rapidamente, nós há 3 meses atrás fomos obrigados a fazer um concurso público para a aquisição de energia, e estamos a pagar 3 vezes mais do que pagávamos há 6 meses atrás. Por causa dos aumentos do custo de energia, não é? Dos aumentos de energia. Só para termos 3 vezes mais. Foi-nos feita uma proposta em que passávamos de cerca de 250 mil euros por ano para mais de 2 milhões e meio por ano. Jesus, okay. Fomos ao mercado e conseguimos preços mais baixos, mas ainda assim acima. Eu acho que a estratégia nunca mais vai poder voltar para trás. É a minha opinião pessoal. Eu acho que se perguntassem a alguém, atenção que a central termoelétrica, quer de PEC, quer de Sines, foi encerrada antes do início da guerra da Ucrânia. Eu acho que se algum decisor soubesse que ia haver a guerra da Ucrânia, eu acho que não a teria encerrado. De travar aqui um bocadinho a situação. E depois dela parar, passados estes meses todos,
até tecnicamente impossível não é, mas se calhar até é mais dispendioso do que o que nós estamos a comprar de energia neste momento. E a estratégia não pode voltar para trás. Nós temos, efetivamente, e não é Portugal, é o mundo, e a Europa tem que liderar esse processo, temos efetivamente que passar para as energias verdes, porque o aquecimento global é mesmo global, e a primeira parte da conversa que nós tivemos, que é a seca, vem daí. E temos que produzir energias limpas, temos que utilizar o sol que temos. Em Abrantes está um sol fantástico hoje e também está muito vento, que não é propriamente bom nesta altura do ano por causa dos incêndios, mas Mas é bom para aproveitar, não é? Duas formas de energia, a eólica e a solar. E temos de trabalhar nesse assunto para, como disse o Manuel e bem, nos tornarmos autossuficientes e para o preço da eletricidade baixar, quer para nós serviços, quer para as empresas, quer para a população em geral. Muito bem, Ricardo Aparício, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. Obrigado eu. Foi mais um Falar Europeu. Até ao próximo programa.